Olha, você já parou para pensar no caminho que o lixo faz depois que a gente joga fora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei, gente, que simplesmente transformou a gestão de lixo no Brasil. E ela mexe com todo mundo, viu? Das maiores indústrias até o nosso dia a dia. Bora entender como essa política redesenhou o mapa do lixo aqui no país. Então, para começar, a pergunta que não quer calar: para onde vai o lixo que a gente gera? Porque, olha, antes de 2010, a resposta para essa pergunta era, na maioria das vezes, bem preocupante, preocupante mesmo. É que o Brasil estava lidando com um problema que era literalmente montanhas de lixo. A gente não tinha uma regra clara, uma lei nacional para organizar isso tudo, e o resultado? Um cenário de risco gigantesco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde de todo mundo. E aqui, olha, está o coração do problema. Dá uma olhada na diferença gritante entre um lixão e um aterro sanitário. O lixão, gente, é basicamente um terreno onde o lixo é jogado de qualquer jeito, a céu aberto. Isso contamina o solo, a água, o ar, um desastre. Agora, o aterro sanitário é outra história. É uma baita obra de engenharia, toda preparada para receber o lixo sem agredir o meio ambiente. Era mais do que urgente trocar um pelo outro. E foi justamente para organizar essa bagunça toda que veio a solução. Foi criado, assim, um verdadeiro manual de instruções sobre o que fazer com os resíduos sólidos no Brasil. E tadã! Aqui está ela, a Lei número 12.305 de 2010. É ela que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a famosa PNRS. E olha, essa lei é super moderna, viu? Ela trouxe todo um conjunto de regras, de objetivos e de ferramentas para a gente finalmente conseguir gerenciar o lixo do jeito certo no país inteiro. Agora, uma coisa super interessante é a definição do que a lei chama de resíduo sólido. Porque pensa bem, não é só o lixo da cozinha, não. A lei é bem ampla. Entra em material semissólido, tipo lodo de esgoto, gases que vêm dentro de recipientes, sabe, tipo uma lata de spray, e até alguns líquidos que simplesmente não dá para jogar no esgoto. É bem mais coisa do que a gente imagina, né? A lei também faz questão de separar duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são: gestão integrada e gerenciamento. Pensa assim: a gestão é o plano, a estratégia geral. Isso fica na mão do poder público, ou seja, dos municípios e do Distrito Federal. Já o gerenciamento é a mão na massa, sabe? As ações do dia a dia, coletar, transportar, tratar, e isso é responsabilidade de quem gerou aquele resíduo. Então, a PNRS não só disse quem faz o quê. Ela foi além. Ela mudou o jeito de pensar sobre o lixo, estabelecendo uma ordem de prioridades muito, mas muito clara. E essa é a grande sacada da lei, essa hierarquia. Olha só a ordem. A prioridade número 1, o ideal, é não gerar o lixo. Se não tem jeito, o próximo passo é reduzir. Depois a gente tenta reutilizar, depois reciclar e, em seguida, tratar. Só lá no finalzinho, como última opção mesmo, é que vem a disposição final, que é mandar para o aterro. O aterro é só para o que sobrou e não tem mais o que fazer. E esse material que vai para o aterro tem um nome específico: rejeito. A lei define rejeito como aquele lixo que, bom, já passou por tudo, tentaram reciclar, tratar, recuperar e nada. Esgotaram todas as possibilidades. Aí sim, quando não tem mais alternativa nenhuma, ele pode ir para a disposição final. E para guardar isso de vez, tem até uma frasezinha que ajuda muito a lembrar. Olha só: o rejeito não tem jeito, vai para aterro. É um jeito fácil, né? Para a gente não esquecer que só o que realmente não tem mais salvação é que deve parar no aterro. Agora a gente chega num dos pontos mais revolucionários da PNRS. A ideia de que o lixo não é um problema só do governo, ou só de quem consome. Não. É uma tarefa de todo mundo, da sociedade inteira. E essa ideia tem nome: responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O nome é longo, mas a ideia é simples. Significa que todo mundo que faz parte do ciclo de um produto tem sua parcela de responsabilidade. Pensa aí: o fabricante, quem importa, quem distribui, a loja que vende, a gente que consome e até o poder público. Todo mundo tem que fazer sua parte para diminuir a quantidade de lixo e o impacto dele no ambiente. É uma corrente do começo ao fim. Ok, mas como é que a gente coloca essa responsabilidade de todo mundo em prática? A lei criou uma ferramenta para isso e ela é fundamental: a logística reversa. É exatamente o que o nome diz: a lógica ao contrário. É o caminho de volta do produto. É um sistema que faz com que o lixo, depois de usado, volte para as empresas, para elas poderem reaproveitar ou dar o destino final correto.
E a lei não deixa isso no ar, não. Ela diz direitinho para quem essa obrigação vale. A logística reversa é obrigatória para uma lista de produtos, principalmente aqueles que são mais perigosos ou difíceis de descartar. Olha só, agrotóxicos e as embalagens deles, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas daquelas especiais, sabe, fluorescentes, de sódio, e claro, uma categoria que não para de crescer, os produtos eletroeletrônicos. E aqui a gente vê direitinho como esse ciclo funciona na prática. Vamos pegar o exemplo de uma pilha ou bateria. O fabricante produz e manda para a loja. A loja vende para o consumidor. Depois que a gente usa a pilha até o fim, o que a gente faz? Devolve na loja, num ponto de coleta. Daí, a loja manda de volta para o fabricante ou um portador. Pronto, o ciclo se fechou. E o mais importante, um material que poderia contaminar tudo não foi parar no lixo comum. Beleza, mas como é que uma lei tão grande e cheia de detalhes sai do papel e vira realidade? Bom, a política tem vários instrumentos e classificações bem claras para fazer a coisa acontecer. Para começar, a lei separa o lixo pela origem. E olha a variedade. Tem o lixo de casa, o domiciliar, tem o lixo da limpeza das ruas, tem o resíduo que sai das indústrias, dos hospitais, das obras e até da agropecuária. É claro que cada um desses precisa de um cuidado e um destino diferente, né? E para amarrar tudo isso e fazer funcionar, a PNSS usa várias ferramentas. Existem os planos de resíduos sólidos, que são como mapas que dizem o que fazer em nível nacional, estadual e municipal. Tem a coleta seletiva, claro, a educação ambiental para conscientizar todo mundo, e também existem incentivos fiscais e financeiros para quem faz a coisa certa. E para ficar de olho em tudo tem o SINIR, que é um sistema de informações que monitora como a gestão de resíduos está indo no país. E assim a gente chega ao final desta análise com uma pergunta para a gente pensar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é, sem dúvida, um avanço gigantesco. Um roteiro completinho, a lei está lá, no papel, mas e na prática? Qual é o nosso papel, de cada um de nós, para que tudo isso funcione de verdade?